Boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Hoje nossa reflexão é sobre o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Vamos lá. Muito bem, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, qual é? Amar ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Então é sobre esse mandamento que nós vamos falar. Sobre amar ao próximo como a si mesmo. Será que é possível amar a Deus e não amar o nosso próximo? Será que isto é possível? O apóstolo João diz que não. O apóstolo João diz assim: se alguém fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Isso nos convida a uma profunda reflexão. Como que é? Como nós podemos amar a Deus se nós não o vemos? Nós podemos amar a Deus amando a sua obra. Portanto, o amor a Deus passa inevitavelmente pelo amor ao próximo. Então, João, o apóstolo, tem toda a razão. Não dá para amar a Deus e ser indiferente ao nosso próximo. Por isso, Jesus ligou esses dois mandamentos. Eles estão conectados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque Deus está em toda parte. Está em tudo e em todos. Nós somos obra de Deus. Somos criação de Deus. Então, nós podemos amar a Deus amando a sua criação. Então, não dá para amar a Deus sem amar o próximo. Olha aí. Quando falamos aqui de amor, nós estamos nos referindo ao sentido vulgar da palavra amor. Nós estamos falando do ponto máximo do sentimento. Então, é desse ponto máximo do sentimento que estamos nos referindo aqui. O Evangelho ele nos fala de relações, da nossa relação com Deus, da nossa relação com o nosso próximo. E Jesus, com suas lições, ele nos ensina a como nos relacionarmos uns com os outros. O amor é de essência divina e todos nós possuímos lá no fundo do nosso coração essa centelha sagrada. Quando Deus nos criou, ele depositou esse germe que cresce e se desenvolve com a nossa moralidade. Nós evoluímos através do amor. Amai-vos uns aos outros é a lei universal que Deus governa todos os mundos. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos estremeceram. Mas uma pergunta nos vem. E as pessoas más? As pessoas ruins? As pessoas cruéis? Elas também possuem esta centelha sagrada? Elas possuem amor no coração? Sim. Deus depositou essa centelha sagrada em todos os seus filhos.
Agora, nós não fomos criados bons ou maus. Deus não criou ninguém assim. Deus nos criou simples e ignorantes. Agora, a decisão da criatura de pender para um lado ou para o outro é dela, porque Deus nos deu o livre arbítrio, a livre escolha. Então, a criatura que escolheu ser errada, né? E o que é o mal? O mal é tudo que vai contrariamente à lei de amor e caridade que Deus nos ensinou. Amar ao teu próximo. Quando vai contrário a isso, já é o mal. Né? Então, a criatura má, ela também possui essa centelha sagrada. Né? Porque até a criatura mais cruel, no fundo, ela ama algo ou alguém. Porque ela também possui o amor. E qual o limite do nosso próximo? Afinal, quem é o nosso próximo? Será que o nosso próximo é só a nossa família e os nossos amigos? As pessoas de bem? Não. Nosso próximo é a humanidade inteira. Todas as pessoas, sejam elas boas ou más, justas ou injustas. Toda a humanidade é o nosso próximo. Mas então isso daí inclui os nossos inimigos? Sim, inclui os nossos inimigos. Por isso que Jesus disse: amai aos vossos inimigos. É claro que nós não vamos ter pelos nossos inimigos o mesmo afeto que nós temos pelos nossos amigos, né? Isso vai contrariamente à nossa natureza. Não dá para ter esse mesmo afeto. Mas amar aos inimigos é não retribuir o mal com o mal, é não querer se vingar, é perdoar, né? É não desejar o mal dele, é não torcer contra, ficar ali torcendo para que dê tudo errado na vida dele. Isso é o amor ao próximo. Isto é o amor ao inimigo. Né? Nossa, mas então para praticar esse segundo mandamento aí, a coisa é complicada, é difícil. É difícil. Sim, é difícil. Não há dúvida que é difícil, mas não é impossível. Né? Não é impossível. Ninguém disse que seria fácil, mas impossível não é. Mas como é que eu vou amar uma pessoa estranha, alguém que eu não conheço, fazendo a ele como você quer que lhe façam? Aqui está o princípio do amor ao próximo. A regra de ouro de Jesus, de fazer ao outro como você gostaria que fosse feito a você. Né? Isso aí é o amor ao próximo em ação. Eu trouxe aqui uma historinha, não podia ser diferente, eu adoro as historinhas porque elas nos elucidam muito bem. E eu trouxe uma historinha que está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que se chama A Receita da Felicidade. E diz assim: Tadeu era o mais falante no culto do Evangelho na casa de Pedro. Revoltado, ele falou sobre a discórdia, sobre o sofrimento do povo. Então Jesus lhe perguntou: Tadeu, como você interpreta a felicidade? E aí Tadeu respondeu: Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou
significativa expressão fisionômica e ponderou. Sim, Tadeu, isto eu sei. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, falou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Sei que erro muitas vezes, porque eu sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoada alegria se eu pudesse confiar nos meus semelhantes, recebendo deles a justa consideração. Suspiro pelo respeito de todos. Me contentaria se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia. A indiferença e a calúnia me doem no coração. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando vem ao meu encontro. Senhor, eu estaria satisfeito se quantos caminhassem comigo não me fizessem críticas e ironias descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, ser respeitado e estimado por todos, embora eu não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim. Calou-se o discípulo. Esboçou-se então na sala singela, incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o mestre usasse o verbo em comprida dissertação, mas Jesus fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então vejam só, gente, é a regra de ouro de Jesus. Fazer ao outro como gostaríamos que fizessem para nós. Isto é o amor ao próximo. É respeitar o outro, é ser gentil, ser compreensivo, ser paciente, tolerante, ser honesto, perdoar. É assim que queremos que procedam conosco. Então, é dessa maneira que devemos proceder para com o outro. Isto é o cumprimento da lei do amor. E essa lei é importantíssima, porque é ela que vai banir da face da terra a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. Quando a dureza do coração humano ceder ao amor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais injustiça, não haverá mais violência, guerras, ódios, conflitos, maldades, não haverá mais gente morrendo de fome. Jesus, que é a personificação do amor, nos ensina que toda vez que fazemos algo para o nosso próximo, é a ele que estamos fazendo. Então, toda vez que ajudarmos alguém, que alimentarmos alguém, que matarmos a sede de alguém,
que agasalharmos, que calçarmos, que dermos atenção, que acolhermos alguém. É ao Cristo que estamos fazendo. Jesus nos convida a experimentar o exercício do amor a Deus, aprendendo a amar o nosso próximo. Temos grandes vultos do amor ao próximo, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce. Essas personalidades amaram incondicionalmente o seu próximo ao longo de uma vida inteira. Então, eles foram realmente em direção ao próximo e encontraram Deus. São grandes exemplos. Quem conhece a vida dessas personagens sabe como elas amaram de fato o seu próximo, não é? E quando os homens se amarem mutuamente, certamente a caridade será mais praticada. Para amar o próximo é preciso primeiramente se amar. É necessário o auto-amor. Não dá para amar o outro se eu não me amo. Então, preciso que a gente se ame. E esse amor a si mesmo não significa autoadoração. Não é isso. Este auto-amor deve traduzir-se em autoestima, em autoconfiança, autovalorização, autoeducação, autolapidação, enfim, obediência às leis divinas. Se amar com equilíbrio, porque o amor próprio em excesso, se torna egoísmo. Então é preciso ter equilíbrio. Jesus passou pouco tempo na Terra. E não foi só pela sua ciência ou só pela sua oratória que ele cativou as multidões. Foi principalmente pelo amor. Jesus é o amor humanizado. Na sua condição de peregrino do amor, ele demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos através do amor ao próximo. Jesus é o nosso modelo e guia, nós que somos cristãos. Jesus para nós é o modelo e guia. Então, quando é que tomaremos finalmente a decisão de seguir o Cristo como nosso exemplo de conduta? Quando? Porque nós estamos sempre protelando. Quando tomaremos finalmente o Cristo como nosso modelo, nosso exemplo de conduta? Quando? A renovação da humanidade só se dará com o desenvolvimento do amor em nós e entre nós. Aí a humanidade se renovará. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Essas são leis universais que regem todos os mundos. E Jesus coloca a lei do amor acima da lei de justiça, quando ele declara que o amor cobre a multidão dos pecados.
3 atitudes assinalam o amor ao próximo: se colocar no lugar do outro, respeitar o outro e ajudar o outro. Esses 3 fatores mostram de fato que aí sim amamos o nosso próximo. A prática, né? Se colocar no lugar do outro, respeitar o outro e ajudar o outro, são as atitudes que assinalam de fato o amor ao próximo. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Portanto, sejamos bons para com todos. Façamos todo o bem que está ao nosso alcance. Porque isto é o amor ao próximo. E para nós fecharmos a nossa reflexão com chave de ouro, eu vou trazer uma mensagem de Leon Denis, que está no livro Depois da Morte, que diz assim: o amor é o sentimento superior no qual se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É a eclosão na alma de uma força que nos arrasta acima da matéria, para as alturas divinas. Une-nos a todos os seres e desperta em nós a felicidade suprema. Muita paz a todos.